Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, lição dos adultos, quando estamos tratando de apologética. Estamos discutindo sobre a defesa da fé. A lição vem nos chamando a atenção para detalhes que às vezes passam desapercebidos. Detalhes que vêm corroendo a sã doutrina e nós temos o privilégio de, nesse trimestre, discutirmos este assunto. Deus abençoe o pastor José Gonçalves, que é pastor da Assembleia de Deus ali no Piauí, que tem nos transmitido um assunto de tamanha relevância. O tema do nosso trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo e o subtema fala das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Chegando na lição de número 11, onde nós estamos, o título da lição diz: As sutilezas nas mídias sociais. E nossa leitura hoje está na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 13 e 14. A epígrafe da leitura fala: evitando o pecado nas mídias sociais. Evitando o pecado nas mídias sociais. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 13 e 14, e faremos a leitura. Hoje estou mais uma vez com a tradução Revista Almeida atualizada, fazendo uso da Bíblia da Liderança Cristã de John Maxwell, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gostaria que você lesse comigo este texto, e aí aproveito para lhe dizer que este é o nosso 5º vídeo da semana. Amanhã, sábado, faremos o último vídeo, assim querendo Deus. Então você tem 4 vídeos para trás, segunda, terça, quarta e quinta, e tem este de hoje e o de amanhã para ler, né? Então acompanha aí, os vídeos estão todos de uma mesma cor. O irmão Daniel tem colocado aí os vídeos da semana, daquela temática, na mesma cor para facilitar a tua vida. E aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir. Ontem encontrei alguns amigos no restaurante, a gente chega no posto de gasolina, encontra outros, vai no mercado, encontra outros, e as pessoas dizendo que estão acompanhando as nossas leituras, que estão gostando, e a gente fica muito feliz por isso. Continue, compartilhe, comente, deixa aí o teu ponto de vista, tá? Precisamos saber se você está entendendo a mensagem que nós estamos enviando. Vamos ler os versículos 13 e 14 do capítulo 6 da carta aos Romanos. Paulo diz assim para os crentes de Roma. Paulo estava na sua terceira viagem missionária, prestes a descer para Jerusalém, levando uma oferta para os irmãos que estavam em Jerusalém. A irmã Febe estava em Corinto, indo para Roma, no sentido contrário. Paulo ia para um lado, Paulo ia para o Oriente e a irmã Febe estava indo para o Ocidente. Paulo então mandou pela irmã Febe a Roma a carta. Diz assim o versículo 13. Vou ler o versículo 12, diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, no versículo 12 ele já diz: não ceda às paixões do corpo. O homem é feito de corpo, alma e espírito, é a chamada tricotomia. A gente estuda isso quando na teologia, no curso de teologia, nós estudamos sobre antropologia bíblica, tricotomia, espírito, alma e corpo. E é no corpo que está a sede, na alma, melhor dizendo, que está a sede dos desejos, na alma, representada pelo corpo. O corpo recebe estas informações, que são os sentidos, informações sensoriais, e a alma se alimenta dessas informações. Então Paulo diz: não cedais ao pecado. Vamos ao versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Se você não está deixando o corpo inteiro ao pecado, não deixe também só alguns membros. Não está o corpo inteiro, mas está só esse membro aqui. Não faça isso como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Quer dizer, mostre que você já mudou, que você era um morto, mas você não é mais. Ontem eu tive o privilégio de ver uma pessoa muito querida que estava orando no monte. E a gente conhece
alguma coisa e diz, poxa, Deus é bom, olha como a vida dessa pessoa mudou, está no monte orando pela mim e pela tua vida. Então mostre que o teu corpo é um corpo ressurreto, é um corpo agora isento das práticas anteriores. E os vossos membros, ofereçais os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não é uma obrigação, é uma faculdade, é uma condição, é você quem decide. Vamos compreender o contexto de tudo isso. Nós estamos falando das mídias sociais, a sutileza das mídias sociais. Nós já estudamos em dias anteriores que deve ser feito um conserto com os olhos, para que não possa colocar ele, não deva colocar ele sobre qualquer coisa. Nós já analisamos em dias anteriores, como aí nós vimos na segunda-feira, por exemplo, que não pertencemos ao mundo virtual, mas fazemos uso dele. Então precisamos saber que nós estamos aqui no mundo físico. O mundo virtual é só para comunicação, para buscar informações, etc. Mas a vida continua no mundo físico, certo? Terça, é preciso testemunhar de Jesus. Então nós podemos sim utilizar o mundo virtual. Eu sou da época que nós tiramos de comunhão um obreiro que já partiu para a glória, pelo fato dele ter assistido um jogo de futebol na TV. Lamentável essa situação, mas foi aquele contexto. O contexto hoje é outro. Então, como é que hoje nós conseguiríamos fazer tudo o que nós fazemos se não fossem as mídias sociais? Então, veja que não há o problema da mídia social. O problema está no uso da mídia, porque nós aprendemos que podemos na mídia falar de Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos seus dias, foi dito na quarta-feira, que utilizava suas cartas para fazer contato com as outras pessoas. Então você pode utilizar um canal tão bom como esse para se comunicar com as outras pessoas, para transmitir ideias boas. E ontem nós falamos que precisa haver comunhão. Agora, qual é a comunhão do cristão? É a comunhão com luz ou a comunhão com trevas? Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. É o texto que nós lemos da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Hoje, nós estamos aprendendo que quem coloca os membros à disposição do pecado somos nós. Os membros separadamente, tipo, os meus pés estão lá embaixo, aqui em cima estão alguns membros, a minha cabeça, os meus olhos, ouvidos, nariz, boca, etc. Os membros são colocados em um determinado local por nós, pela vontade da nossa alma, no nosso corpo, que levam os membros até aquela situação. Então, como é? Paulo diz bem assim, como é que eu vou deixar impuros os meus olhos olhando o que não deve? Porque está tudo disponível. Como é que eu vou deixar impuras as minhas mãos? Como é que eu vou deixar impura a minha boca? Como é que eu vou deixar impuros os meus ouvidos? E logo a minha mente, se por acaso eu coloco nesse contexto. Eu recordo que há alguns anos, junto com o pastor Adejarlan Ramos de Barreiras e outros irmãos, nós fomos a Brasília assistir palestra de Josh McDowell. Josh McDowell é um dos maiores escritores americanos, escritor de muitos livros que temos hoje, e de vez em quando alguma fundamentação das casas publicadoras vem baseadas em Josh McDowell. E lá ele foi falar sobre a sensualidade, sua sexualidade. Falou bastante sobre um hormônio chamado oxitocina. Se você tem curiosidade, pesquise aí. E falou sobre o que acontece com a pornografia. Segundo ele, a pessoa que é viciada em ver pornografia é como quem pega um papel e pega uma informação, coloca no papel e prende-a com um clipe. Toda vez que ele chegar naquela informação, toda vez que ele chegar naquele local, aquela informação vem aos seus olhos e ele não consegue agir de forma diferente porque ele está limitado, bitolado àquela informação que ele mesmo colocou ali. Então perceba que o levar o corpo a este local é algo que depende de nós. É possível alguém não olhar, é possível alguém não ouvir, é possível alguém não falar, porque o controle dos membros está conosco. Somos nós quem controlamos os membros. Jesus, falando deste assunto, em paráfrase, Jesus disse bem assim: não seria melhor para você entrar no céu só com um olho do que com os dois você ir para o inferno? Jesus deixou isso bem claro. Não seria melhor para você entrar no céu faltando uma mão do que com as duas você ir para o inferno? Por quê? Porque as práticas, já falamos sobre isso ontem com base no que disse Tiago, veja o vídeo de ontem. As práticas dizem se nós estamos caminhando para o céu
ou se está se caminhando para o inferno. Na leitura de hoje, Paulo vai muito bem claro: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Aqui ele já não está falando do corpo todo, está falando das questões individuais, como instrumentos de iniquidade. Nem oferecei-vos a Deus, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Gente, é nítido, somos nós o problema não está nas coisas. Eu vou repetir textos que nós já falamos aqui. O amor ao dinheiro, por exemplo, o problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. O problema não está na mídia social, o problema está na destinação, na utilização que se dá à mídia social. Neste sentido, nós precisamos entender que a mídia social serve perfeitamente para glorificar o nome de Jesus. A mídia social serve até, agora nos últimos dias está servindo até para fazer campanha política, porque nos últimos anos a campanha tem sido mediante mídia social. Alguns utilizam para cometer crime. Já disse, vez por outra, estou na delegacia acompanhando alguém com prints de conversas, de fotos, etc., porque soltou na mídia social. Já tem crime específico. Certa vez aí pegaram o notebook de uma personalidade, pegaram as fotos e jogaram na rede social. Cometeu um crime, surgiu uma lei específica por causa disso. E neste contexto, a orientação que tem-se essa semana é que não coloque os teus membros como instrumentos de iniquidade. Observe bem, haverá um dia de prestação de contas e a Bíblia diz que cada um receberá o que tiver feito por meio do corpo, bom ou mal. Cada um vai receber o que tiver feito por meio do corpo, não tem para onde correr. E é neste momento que cada um vai perceber que lá atrás poderia ter controlado os olhos, poderia ter controlado a boca, poderia ter controlado os ouvidos, poderia ter controlado a mente, poderia ter controlado os pés, que a Bíblia diz que aquele que apressa-se com seus pés peca, e assim por diante. Neste sentido, nós encerramos já o comentário de hoje, esperando em Deus que você entenda que a responsabilidade de tudo isso está contigo. Preste atenção. Voltando à fala de Tiago, ele diz que o pecado é como uma gestação. Primeiro ele é concebido. Depois que ele é concebido, ele começa a ser gerado no interior, na mente, no coração. O coração aqui é uma metáfora porque tudo está na mente, né? Mas ele começa a ser gerado, começa a ser maquinado, preparado. Aí a pessoa, quando diz respeito às mídias sociais, diz, tal hora eu vou abrir a mídia, vou fazer isso, etc. Não faça. Este pecado, esta gestação deve ser imediatamente abortada. Porque se ela nascer, ela gera a morte. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você controle os teus membros, os membros do teu corpo, que você possa ter os membros do teu corpo como instrumentos de glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Se inscreve no nosso canal, fica conosco e amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre cuidado com o narcisismo nas mídias sociais. Aí vamos deixar para amanhã para a gente falar das beldades e de um bocado de coisa. Hoje é somente o controle, não utilizar, evitando o pecado nas mídias sociais, não utilizar os membros do corpo para pecar nas mídias sociais. Um abraço a todos, deixa aí o teu comentário, se inscreve e manda para alguém. A paz do Senhor.